Bem-vindo, internauta, este é o Super FC pelo mundo e como você já percebeu, meu lado, Gabriel Pazinho. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então, rápido e rasteiro, amigo internauta, começando pela Copa da Liga Inglesa. Resultados na tela, porque estamos nas semifinais. Manchester City 6-0 contra o West Ham, isso mesmo. E Sunderland 2-1 contra o Manchester United. É festa, gente, mais uma festa. Lembrando que os jogos de ida, jogos de volta serão disputados no dia 21 e 22 de janeiro. É isso mesmo, Pazinho? Isso mesmo. Começando então pela porrada do City, 6-0, jogo muito difícil contra o West Ham. Uma sacolada do Manchester City, dominou o jogo inteiro, goleada podia ter sido até mais do que 6. O Negredo foi o destaque do jogo, atacante espanhol marcou 3 gols, foi o nome da partida, e o Manchester City num 4-4-2 diferente do 4-2-3-1 habitual, jogou muito bem. O Dzeko, parceiro do Negredo no ataque, marcou 2 gols e deu uma assistência. O Yaya Touré, que foi eleito inclusive o melhor jogador africano pelo 3º ano seguido, marcou um golaço, deu um belo lançamento para o primeiro gol do Negredo, e também o Davi Silva e o Nassi jogaram muito bem nessa porrada do Manchester City para cima do West Ham. O West Ham do Sidão, né? Sidão pé frio, praticamente já na final o Manchester City. Pé frio demais. Sidney que tá ali assistindo a gente. Basile, Sunderland na final também. Manchester United, mais uma vez, não me decepcionando. Vai lá. O Manchester United vive a pior fase desde 2001. É a primeira vez desde 2001 que perde 3 partidas seguidas, dessa vez sendo 2 em casa, né? Teve aquela derrota para o Tottenham, o time se distanciou da parte de cima da tabela no campeonato inglês, eliminado em casa para o Swansea City na Copa da Inglaterra e agora sai em desvantagem na semifinal da Copa da Liga Inglesa. Tem o jogo da volta em casa, no Old Trafford, contra a equipe do Sunderland, mas como a gente viu aí, né, jogar em casa não tem sido tanta vantagem assim para o Manchester United nas últimas partidas. O time jogou muito mal, o Sunderland foi superior, criou boas chances, fez o De Gea trabalhar bastante ao longo da partida, enquanto o goleiro do Sunderland mesmo pouco trabalhou. Mais uma vez um equívoco do David Moyes na escalação, Januzaj sozinho no meio de campo ali na criação, né? O Valência mais uma vez nulo no lado direito, o Giggs fez uma partida ruim, Cagal e Tchatchoua Hernandes no banco de reservas, não deu para entender muito bem. O United segue sofrendo sem Rooney e sem Rob van Persie. Tem tradição como conseguir reverter o marcador, mas pela fase eu não duvido do Sunderland ir para a final não. Sunderland que venceu pela primeira vez o United depois de 13 anos. Beleza. Como eu disse, os jogos de volta dia 21 e dia 22 de janeiro na Copa da Liga Inglesa. Vamos agora então para a Espanha, Pazini, Copa do Rei. Resultados na tela, porque tivemos as oitavas de finais, os jogos de ida. Bate-bola rapidinho, hein, Pazini? Vamos lá. Alcorou 1-0 contra o Espanhol. Uma zebra, mas o Espanhol decide em casa, deve conseguir o avanço. Betis 1-0 contra o Athletic Bilbao. Outra zebra, o Atlético que tem muito mais time e decide em casa também deve avançar. Racing Santander 1-1 com a Almeria. Jogo de volta bem parelho, os dois times são equilibrados. Real Sociedade 0-0 com o Vila Real. Um jogo muito bom, merecia ter tido mais gols. Volta no El Madrigal, dois times que vêm muito bem no Campeonato Espanhol. Muitas emoções no jogo de volta. Outro 0-0 entre Rayo Vallecano e Levante. Um jogo muito ruinzinho, o Levante decide em casa, precisa só da vitória, deve avançar contra o Rayo. Agora os resultados, depois você fala rapidinho de cada um. Pazini, Real Madrid 2-0 contra o Osasuna. Valência empatou em 1-1 com o Atlético de Madrid. E o Barcelona 4-0 contra o Getafe. Pazini, embola tudo e vai lá. A equipe do Real Madrid conseguindo uma vitória boa contra o Osasuna que tem sido a pedra no sapato do Real e do Barcelona, né? Empatou com os dois gigantes em casa, em Pamplona, no Campeonato Espanhol. Na Copa do Rei, jogando no Santiago Bernabéu, não impôs muita dificuldade, o Real Madrid não fez um grande jogo, mas dominou, mereceu a vitória por 2-0. Gols do Benzema e do Jessé Rodrigues, o garoto vem jogando muito bem, em todos os programas aqui a gente tem elogiado bastante ele, revelação do Real Madrid, promessa não só do Real, mas do futebol espanhol. O Atlético de Madrid poupando alguns titulares, ficou no 1-1 com o Valência, mas um jogo difícil fora de casa, o Valência com força máxima, o Atlético poupando seus jogadores, porque no sábado pega o Barcelona, né? Naquela final antecipada, o jogo de 6 pontos, o nome que muita gente dá do Campeonato Espanhol, os dois times lideram juntos o Campeonato Espanhol e o jogo é no Vicente Calderón, uma boa chance para o Atlético de Madrid abrir vantagem. O Atlético decide em casa contra o Valência, deve colocar força máxima, aí é favorito. Por fim, o Barcelona, massacre no Getafe, 4-0 fácil. Nome do jogo, Lionel Messi, voltando depois de 2 meses parado,
pouco mais de 30 minutos em campo, começo meio tímido, quando se soltou, 2 gols em 2 minutos, um deles um golaço. É um gênio, é espetacular o que o Messi joga. Para quem vê o segundo gol do Messi, dá uma observada no zagueiro que tá marcando ele, né, Fazili? No mínimo ridículo, né? No mínimo. Então, fim na Espanha, vamos para a Itália. Copa da Itália, resultados na tela. Começando o Pazini, lembrando que são jogos únicos, oitavas de final. Juventus já classificada, mas agora tivemos, na verdade, Fiorentina 2-0 contra o Chievo, Roma 1-0 contra a Sampdoria e o Udinese eliminou o Inter por 1-0. Vai lá, Pazini, começando com Fiorentina 2-0, vai. Fiorentina vencendo fácil, né? Mesmo sem Mário Gomes, sem Giuseppe Rossi, passou o trator, uma vitória tranquila e o avanço às quartas de final. A Roma nem tão tranquila assim, 1-0 só, quase. O Fiorillo, goleiro da Sampdoria, fez cada defesa espetacular ao longo do jogo, que foi uma grandeza. Pelo menos umas 5 defesas difíceis e 2 espetaculares. Teve uma defesa que ele defendeu dentro da pequena área e pegou o rebote dentro da pequena área de novo. Espetacular. Mas a Roma conseguiu a boa vitória. Roma que teve a estreia do Nainggolan, meia belga que veio do Cagliari, mais um da talentosa geração belga, tão falada, mas muito bom jogador, um bom reforço para a Roma. Se chega um volante, sai outro, o Bradley foi para o Toronto, time da Major League Soccer, equipe canadense, um bom reforço para o time da MLS, e também foi para lá o Defoe, atacante do Tottenham, reforça também a equipe canadense. O Toronto, que era chamado do time que não dá para assistir da Major League Soccer, agora fica um pouquinho interessante, bons reforços para a temporada. E agora para fechar então, o Udinese 1-0 contra o Internazionale. Pois é, uma boa vitória da Inter, da Udine em casa. A Udinese é muito forte, tem sido assim no campeonato italiano também. Conseguiu uma boa vitória e detalhe, sem o Di Natale, o principal jogador da equipe, o mito Di Natale, não atuou. Mesmo assim, a Udine conseguiu uma boa vitória contra o mistão ali da Inter. Aí os dois lados, né? A Inter poupou os jogadores, visando o campeonato italiano, que é a prioridade, briga por vaga em competições europeias. Só que com essa eliminação na Copa da Itália, perde a única chance que tinha de um título na temporada. No campeonato italiano é muito improvável alcançar a Juventus, que seja Napoli, Roma também, por briga em vaga na Champions League. Então a Inter tem uma competição agora apenas até o final da temporada, pode focar totalmente no campeonato italiano, mas perde a chance de um título também. Lembrando que as quartas de finais serão dia 14 e 15 de janeiro, claro, semana que vem. E Pazini, vamos então já projetar aquele bate-bola rapidinho. Beleza, vamos lá. Na tela então, Sidão, Fausto, quem foi editar isso aí? Vamos lá, Lazio e Parma. Acredito na Lazio. Catania e Siena. Catania é muito mais time. Milan e Spezia. Nem precisa falar do favoritismo do Milan. Napoli e a gigante Atalanta. Napoli é muito favorito, lembrando que os outros 4 times que a gente já comentou, Juventus, Fiorentina, também a equipe da Roma e a equipe da Udinese estão já nas quartas de final. Isso mesmo, esses jogos que a gente falou agora são oitavas de finais. Erro meu. Então, Mercadão da bola, começando o Pazini com Schalke 04 se reforçando. Conte um pouquinho mais sobre isso. Sidney Sun, atacante que forma aquele bom trio ofensivo com o Kisling, com o Son Heung-min no Bayer Leverkusen, que a gente já comentou algumas vezes, vai para o Schalke 04. É uma transferência muito boa para o Schalke, é muito bom jogador, de seleção alemã inclusive, uma perda considerável para o Bayer Leverkusen, um dos destaques do time, mas na minha opinião, para o Sun, ele comete um erro daqueles enormes. Deixa um time bom, a terceira força do futebol alemão, disputando a Champions League, para ir para o Schalke que está na Champions League também, mas que não está brigando por vaga na próxima Champions. Está fazendo uma campanha ali de 7º, 6º, 5º lugar no campeonato alemão. E atualmente é mais fraco do que o Bayer Leverkusen também. Não acho que é uma boa transferência para o jogador. O Sun, que termina essa temporada nos Aspirinos, em julho, se junta aos Azuis Reais. Para fechar agora o Mercadão, antes das curiosidades, domínio do Pazo, o William José no Real Madrid B. Real Madrid B, fique bem claro, mas querendo ou não, Pazini, pelo menos pra mim, é uma grande piada, né? Vai lá. É uma grande piada. Para mim é uma transferência da galhofa que fez o Real Madrid. E o William José é um jogador muito aquém da camisa do Real Madrid, tecnicamente, taticamente também. Fora que não vejo como foi com o Casemiro, né? Do Casemiro depois subir para o time A, ter algumas oportunidades. Não acho que o William José tem chance no ataque titular do Real Madrid. Muito menos reserva, terceiro reserva, tá não longe tem chance de qualquer nenhuma. coisa. Agora, curiosidades do menino Pazini, uma curiosidade apenas de um país que a gente sabe que ele ama muito, Japão. Pazini, para fechar o pelo mundo, vai lá. Vou contar a história do Yokohama Flugels, é um dos times mais tradicionais da história do futebol do Japão, mas que curiosamente não existe mais.
O Flugios revelou, entre outros nomes, o Endo, jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção japonesa, muito bom de bola e que é atualmente um dos destaques dos Samurais Blues. O Yokohama Flugios, em 1998, teve um problema com seu patrocinador. O patrocinador tirou o apoio do time e, com isso, lá no Japão, muitos times são mantidos por conta de seus patrocinadores. Normalmente, quando isso acontece, um time ou ele acaba ou então ele arruma outro patrocinador. No caso do Flugios, nada disso aconteceu. A ANA, que era uma patrocinadora minoritária da equipe, se juntou à Nissan Motors, que é a patrocinadora do rival, Yokohama Marinos. E os dois resolveram fazer uma coisa. Os jogadores do Flugios vão para o Marinos, os times se unem e o F do Flugios entra no nome do Marinos. Virou Yokohama F Marinos. Um rival salvou o outro, só que os torcedores nada satisfeitos com isso, criaram uma outra equipe, criaram o Yokohama FC, time onde atualmente joga o Kazu, um dos maiores jogadores da história do futebol japonês, atacante que jogou na Europa e que jogou aqui no Brasil, jogou no Santos, jogou no Curitiba também, aquele time de 89, campeão estadual. Uma história bem bacana lá do futebol japonês, do extinto Flugios com o Yokohama F Marinos, que a gente comentou aqui recentemente, campeão da Copa do Imperador, que o Flugios ganhou, inclusive. O último jogo da história do Flugios foi uma decisão de Copa do Imperador, o time foi campeão em cima dos times expulsos. Bem bacana a curiosidade do Pazinho de hoje. Como sempre, agradeço. Muito obrigado, Pazinho. Obrigado, Fernando. Obrigado ao amigo internauta. Amigo internauta, como sempre, acesse www.superfc.com.br, siga-nos no Twitter, o @super_FC, e já deixa um recado, fique atento ao próximo esporte.com, vai ser sensacional. Até lá. Tchau, tchau.